Boa noite, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, aqui mais uma vez a professora Franciane, para tratarmos de assuntos gramaticais, né? Para vocês aí, fazendo uma revisão, um resumão, vamos dizer assim, sobre as classes gramaticais, né? E aí, eu pegando aqui as classes gramaticais mais importantes, né? Eu vou iniciar com vocês esse semestre falando sobre preposição, né? A gente sabe que as classes gramaticais elas são variáveis e são invariáveis, né? E a preposição é uma classe gramatical, é estudada dentro da morfologia, que é um ramo da gramática, que vai tratar exatamente aí das classes das palavras, né? Mas antes eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? Para colocar os slides, tá ok? Para a gente falar sobre preposição. Antes, turma, eu vou subir aqui os slides para vocês observarem só o início aqui da nossa aula, né? A temática de hoje, que nós vamos trabalhar com a preposição, né? Dentro da morfologia, tá? Então, assim, retornando, deixa eu voltar esses slides aqui, lá para o primeiro slide, que eu posso até disponibilizar para vocês, porque aqui tem tantas classes gramaticais variáveis e invariáveis, tá ok? Então, a gente trabalha dentro da morfologia, né? Vocês sabem que na gramática, nos estudos gramaticais, é dividido em morfologia, em fonética e fonologia, que a gente trabalha mais no primeiro ano, mas no terceiro ano é uma revisão, principalmente se preparando para Enem, para concursos, né? Para a vida. Então, a fonética e a fonologia ela vai estudar mais a questão dos sons, né? Os fonemas, as letras. Aí entra a morfologia, que vai trabalhar com as classes das palavras, e essas classes das palavras vão ser variáveis e invariáveis, né? A sintaxe, a semântica, mas lá para frente a gente vai trabalhar com esses outros ramos da gramática. Nós vamos nos atentar hoje à morfologia, a uma revisão sobre a classe das palavras. Por que eu falo revisão? Porque isso aqui já é assunto que vocês já vem vendo desde o ensino fundamental, né? Mas só que quando chega aqui no terceiro ano, quando chega no ensino médio, se vê de uma forma mais aprofundada, né? As atividades elas vão ficando mais aprofundadas, tá ok? Então, a morfologia, como eu falei para vocês, só fazendo uma revisão bem rápida, é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Então, a morfologia ela vai estudar isso, a estrutura da palavra em si, do léxico, né? Da formação e da classificação das palavras, né? Mas nós vamos trabalhar aqui a classificação, exatamente dessas palavras em classes gramaticais, variáveis e invariáveis, né? Vocês já viram o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o verbo. Aí nós vamos entrar aí na preposição, na conjunção e na interjeição, tá certo? Não vou colocar aqui o substantivo era a aula que eu estava trabalhando com os alunos do primeiro ano. Nós vamos pular lá para esses slides, é bacana, eu vou deixar isso para vocês, né? Porque tem uma revisão de todas as classes gramaticais. Mas o objetivo aqui, né, principalmente que a gente está nesse momento de aulas remotas, é realmente revisar aquelas classes gramaticais que vocês talvez tenham mais dificuldade, né, e que vão precisar muito mais. Então, aqui, ok, cheguei na preposição. Então, a preposição ela já entra nessa classe gramatical, dentro da morfologia, né, na classe das palavras, das invariáveis. O que é que isso quer dizer invariável? O próprio já está dizendo, olha aí o prefixo, né, que não vai variar, né, e que liga dois elementos da oração subordinando-as. Isso significa que a preposição é o termo que liga substantivo a substantivo, verbo a substantivo, substantivo a verbo, adjetivo a substantivo
advérbio, a, substantivo e etc. Então, é uma palavra variável, né? Que é uma preposição que liga um substantivo a um substantivo, um verbo a um substantivo, um substantivo a um verbo, ou seja, uma classe gramatical a outra, né? Por exemplo, nós temos na frase aí, o aluno do colégio assistiu ao filme de Walter Salles. Comovidos teremos, né? Como vimos, teremos. Os alunos do colégio assistirão ao filme, né? Então, aluno, substantivo, colégio também substantivo. Então, a gente, o dó, que está aí, né? Grifado em negrito, ele está ligando substantivo a substantivo, como a gente colocou ali no conceito, né? Assistiram. E filme, assistir é um verbo. Quem assiste, assiste ao a, nesse sentido de ver e presenciar, pede uma preposição, assistir ao filme. Filme é um substantivo, mas ele tem o filme, uma preposição ou um artigo aí masculino. Então, a gente vai observar aí que essa contração do a, né, do verbo assistir, é o verbo transitivo indireto no sentido de ver, e filme, que é um substantivo masculino, então vai haver uma contração do a mais o o, tá certo? Então, por isso ficou o filme, aí uma preposição invariável. De, olha aí, filme, substantivo, e Walter Salles também, então, dois substantivos sendo ligados aí, né? Então, a gente pode observar que tudo que está em negrito aí nessa primeira fase, temos as preposições, né? Então, como vimos, teremos como elementos da oração os alunos, o colégio, o verbo assistir, como eu expliquei para vocês aí, o filme, Walter Salles e a qualidade dos alunos como ouvidos, né? O restante é preposição. Então, a gente retira todos os elementos aí, o substantivo, o verbo, né? A qualidade dos alunos, que é como ouvidos, tudo aí, o restante é preposição, que é a preposição de, que liga os alunos a assistir a filme, de liga filme a Walter Salles, portanto, são preposições, ou seja, como eu expliquei aí no início, não é preciso mais eu fazer a leitura. Passando aí, turma, o termo que antecede a preposição é denominado de regente. E o termo que sucede é o termo regido. Portanto, em os alunos do colégio, teremos alunos é igual ao elemento regente, porque ele antecede a preposição, e o colégio é o elemento regido, tá certo? Porque ele sucede a preposição, tá? Então, aí a preposição. O a pode funcionar como preposição, pronome pessoal, oblíquo e artigo. Como distingui-los, né? Uma pergunta aí. O a pode funcionar como preposição, pronome pessoal, oblíquo e artigo. Como distingui-los? Então, vamos lá. Caso o a seja um artigo, virá precedendo a um substantivo. Ele servirá para determiná-lo como um substantivo singular e feminino. Exemplo aí, ó. A dona de casa não quis nos atender. Então, ela está precedido de quê? Né? Ela virá precedendo a quê? A um substantivo. Então, a dona de casa não quis atender. Artigo qualificando o substantivo, né? Então, está aqui ao lado do substantivo. Então, nesse caso aí, né? Ela vai ser uma preposição ou vai ser um artigo, né? Como posso fazer a Joana concordar comigo? Então, nesse caso, no primeiro caso, é um artigo, tá? A dona da casa. E aqui, como posso fazer a Joana concordar comigo? Já nesse caso aí, quando a preposição, além de ser variável, liga dois termos, estabelece relação de subordinação entre eles, né? Olha aqui, ó, cheguei à sua casa ontem pela manhã. Então, um verbo aí, liga dois termos e estabelece uma relação de subordinação. Então, cheguei à sua casa, a preposição ligando o verbo ao objeto. Não queria, mas vou ter que ir a outra cidade para procurar um tratamento adequado. Se for pronome pessoal, oblíquo estará ocupando lugar e ou a função de um substantivo. Creio que conhecemos nossa mãe melhor do que ninguém.
creio que a conhecemos melhor do que ninguém. Então, a gente tem que estar atento a essas diferenciações aí, né? Algumas relações estabelecidas semanticamente de sentido, né? Por meio das preposições. Então, destino. Irei para casa. Olha aí, ó. Esse para onde? Então, está estabelecendo essa relação de sentido. Então, para casa, destino. Chegou em casa aos gritos, né? Chegou de casa de que forma? Aos gritos, né? Então, aí é uma relação semântica de modo. Vou ficar em casa. Olha aí, né? Onde? No lugar, em casa. Assunto. Escrevi um artigo sobre adolescência. Escrevi um artigo sobre. Então, sobre é o assunto. Tem, a prova vai começar em 2 minutos. Então, em 2 minutos, tá? Vai começar em. Ela faleceu de derrame cerebral. Faleceu de que a causa? Então, derrame. Se prestar atenção a essas relações semânticas, né? Fim ou finalidade. Vou ao médico para. Olha o para aqui. Para quê? Com a determinada finalidade. Começar o tratamento. Instrumento. Escreveu a lápis. Nesse caso aqui não é um artigo. Então, ele está dizendo de que tipo de instrumento a lápis. Não posso doar as roupas da mamãe, né? Ok? A autoria, esse livro de Machado de Assis é muito bom. Então, a gente tem que observar, não só classificar, mas principalmente a relação semântica estabelecida por cada preposição dessa, tá? Então, vamos lá, depois dessas relações semânticas, vamos observar os tipos de preposição. Elas podem ser essenciais ou acidentais, né? Então, essenciais não é para decorar, gente, é para aprender mesmo. Então, por, para, perante, a, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, sem, sobre, trás. As essenciais são as que só desempenham a função de preposição. Elas não vão se modificar, não vão, por acidentalmente, né, como o próprio nome está falando ali das acidentais, exercer a função de uma outra classe gramatical. Então, acidental aí, ó, afora, fora, exceto, salvo, durante, mediante, segundo, menos, que são exatamente as acidentais. Elas sofrem essa alteração para uma outra classe gramatical, que eventualmente são empregadas como preposição. São também invariáveis, né? Locução prepositiva. Toda locução é uma, duas ou mais palavras exercendo a função de uma preposição, né? Então, acerca de, a fim de, apesar de, através de acordo com, em vez de, junto de, para com, à procura de, à busca de, à distância de, além disso, tudo é locução prepositiva. Duas ou mais palavras exercendo a função de uma preposição, né? E as locuções prepositivas têm sempre como último componente uma preposição. Então, junção de algumas preposições com outras palavras, né? Quando na alteração fonética, o a mais o ao, a mais onde, aonde. Contração, de mais o, dó. Em mais este, neste. A mais a, que é a crase, a. Não se deve contrair a preposição de com um artigo que inicia o sujeito de um verbo, nem com pronomes eles, elas, quando eles funcionarem como sujeito de um verbo. Por exemplo, a frase "isso não depende do professor querer" está errada, pois o professor funciona como sujeito do verbo querer. Portanto, a frase deveria ser "isso não depende de o professor querer". Olha aí, não do professor querer. Então, não há a contração aí, né? Ou isso não depende de ele querer, tá? Ok, gente? Aí depois vem a conjunção, mas a nossa aula de hoje, que eu quero que vocês fiquem atentos, é realmente às preposições. Para essa videoaula não ficar longa, que o nosso objetivo é ser mais concisos possíveis, né? Dar o recado de uma forma mais rápida, dialogada. Então, nós finalizamos por aqui a nossa aula de hoje com preposição. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e vocês eu vou passar já já, deixar uma lista de exercícios para vocês sobre nosso assunto de hoje, tá?
E eu peço que vocês enviem para o meu e-mail, francianelima8@gmail.com. Não coloquem no meu privado, no WhatsApp, porque termina perdendo com fotos, né? Com todas as informações que a gente recebe pelo WhatsApp, tá? Então, mande para o meu e-mail, coloque o nome de vocês, a série, e fica mais fácil para controlar, tá? Então, é isso, o recado foi dado. A próxima semana a gente vai trabalhar só com a parte de literatura, né? E eu espero a atividade de vocês. Lembre-se que esse compromisso, esse pacto que nós temos, que estamos distantes nesse momento, mas que a gente está acompanhando, né? Através de aqui fazendo videoaulas, com aulas remotas, mas que é importante a participação de vocês de que forma? Fazendo a leitura, interagindo, fazendo as atividades, fazendo os trabalhos. Uma boa noite, terceirão, e tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.